Bom, hoje foi divulgada uma pesquisa Quest feita com um público muito específico, com operadores do mercado financeiro. E deu eleição venezuelana, né? Eleição do Saddam Hussein, 93%, 94%. A reprovação ao governo Lula entre agentes do mercado financeiro cresceu e chegou a 90%, segundo pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. Hoje, no último levantamento feito em março, a reprovação era de 26%. Outros 3% avaliam o governo Lula como positivo, 7% como regular. Aqui está a grande diferença. Eram 30%. Hoje são 7% desse público específico, um público pequeno, né? A Quest ouviu 105 pessoas, são economistas, analistas de mercado, tomadores de decisão do mercado financeiro em fundos de investimentos que têm sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, agora, portanto, hoje é dia 4. A margem de erro é de 3,4 para cima ou para menos. Para o Felipe Nunes, diretor da Quest, os números representam uma forte alta na reprovação ao governo Lula e a reação do mercado ao pacote de corte de gastos apresentado na semana passada. Entre os entrevistados, 86% acreditam que Lula está preocupado com a popularidade, 29% com o equilíbrio das contas públicas. A avaliação do Congresso também piorou e, segundo o Felipe Nunes, uma possível explicação é que o mercado acredita que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil deve ser aprovada. Mas o aumento da tributação para quem ganha mais de 50 mil por mês, aquilo que foi apresentado pelo ministro da Fazenda como uma compensação, a perda de arrecadação para a isenção de quem ganha até 5 não passa. Ou seja, o mercado acredita que o governo vai isentar quem ganha até 5, mas não vai cobrar de quem ganha mais de 50. E essa, como eu disse, foi apresentada como uma compensação pelo ministro da Fazenda. 58% dos entrevistados consideram o pacote fiscal nada satisfatório, ou seja, muito ruim. 42% pouco satisfatório. 58 mais 42 dá 100%, ou seja, ou é nada satisfatório ou muito pouco satisfatório, não tem avaliação positiva. Para 85% dos agentes, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, anunciada junto com o pacote, tende a prejudicar a economia brasileira. E tem uma outra notícia sobre esse assunto também hoje, Magno. Agora há pouco, a gente viu aqui que o Felipe Nunes e a Quest também avaliaram o humor do mercado em relação ao Congresso Nacional, que era visto até agora como um anteparo para essas pautas econômicas que significam mais gastos ou sinalizam descompromisso com as contas públicas. O presidente da Câmara dos Deputados disse que a base do governo Lula não tem votos suficientes nem para aprovar o regime de urgência para os projetos do pacote de corte de gastos. O governo enviou esses textos ao Congresso Nacional, mas para aprová-los até o início do recesso, agora dia 21 ou 22 de dezembro, vai ser preciso aprovar o chamado regime de urgência, que é uma aceleração no rito de tramitação das propostas. São no mínimo 257 votos. O presidente da Câmara dos Deputados disse: hoje o governo não tem voto sequer para aprovar urgência de PL. A PEC eu coloquei na CCJ, pedi para ser extra pauta e foi retirado, a pedido do governo, porque acho que não tinha certeza de ter os votos mínimos para aprovar a admissibilidade da PEC. É um momento de muita instabilidade, de muita ansiedade, de muita turbulência interna por causa desses acontecimentos que não são inerentes ao convívio harmônico constitucional de limite. Ele está se referindo à questão das emendas. Exatamente. Veja que ele atrela. Primeiro, ele deixa claro que o governo, se quiser alguma coisa, vai depender dele. E depois ele diz que para depender dele é preciso resolver essa pequena pendenga com o Supremo Tribunal Federal em relação ao pagamento de emendas, ou seja, de bobo, obviamente. O Arthur Lira não tem nada, senão ele não mandaria tanto quanto manda, né, Magno? É uma pendenga que, nesse momento, é de aproximadamente 18 bilhões de reais, que são as emendas que estão presas de agosto até agora. Então, os valores são realmente significativos e vai se criando um bolo de temas, né? E um bolo de temas que são do interesse do governo, que o governo deseja ver avançando no Congresso Nacional,
Mas a questão das emendas já se juntou com um PL que passou no parlamento a respeito de que regulamentava as emendas, mas também havia uma ação no Supremo lidando com o mesmo tema. E o que acontece no momento em relação às emendas é que o parlamento se pronunciou, um tema que o governo propôs, o governo chancelou o projeto que passou pelo Congresso Nacional, sem vetos, e agora o ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, quis regulamentar de uma forma do judiciário, né? O judiciário chegou com uma proposta. E o que está acontecendo nesse momento é que o parlamento está dizendo para o judiciário, não, mas espera aí, a gente debateu aqui as regras, as regras passaram por aqui, o presidente sancionou sem vetos. A gente já fez o acordo aqui, tá tudo certo. Mas o STF tá, não. Espera aí, tem umas questões aqui que a gente precisa avançar. Então, há um entrave. A Advocacia Geral da União está agindo junto ao STF para que esse tema seja desembaraçado, mas também é uma sinalização para o Congresso Nacional, do governo federal, dizendo, olha, nós estamos aqui junto ao STF tentando fazer alguma coisa para desembaraçar as emendas, não é culpa nossa. Tentando fazer com que essa relação entre governo e Congresso melhore um pouco. O governo está dizendo para o Congresso, eu estou do teu lado, estamos juntos, vamos resolver isso aqui com o STF. Mas, enquanto esse imbróglio permanecer, a dificuldade do governo, que já não era pequena, mesmo quando as emendas estavam fluindo muito bem, o governo tinha problemas. O Arthur Lira não é a primeira vez que ele dá esse tipo de aviso ao governo, que o governo não tem voto, que o governo não tem base, que a base é desorganizada. Ele chegou a falar que o Padilha era um adversário dele, né? O Padilha, que é o ministro responsável pela articulação do governo federal. Então, são coisas que se conectam, né? O governo tem, de fato, dificuldade no Congresso Nacional para ter uma base estável. Aí o governo lançou mão das emendas para fazer com que o Congresso Nacional ficasse ao menos um pouco mais simpático às propostas do governo. Mas, uma vez que as emendas deixam de ser pagas, o humor do Congresso deixa de ser favorável ao governo, e aí a gente fica nesse imbróglio que ameaça, inclusive, a votação do pacote de gastos e outras medidas muito importantes para o governo. Agora, o pacote é ruim, Magno? A gente pode falar primeiro do pacote e depois da reação do mercado ao pacote e da possível reação do governo à reação do mercado, que a gente já imagina qual vai ser também. Rafael, as expectativas a respeito de um governo com o perfil do governo Lula e o tema de corte de gastos precisaria ser um pouco calibrada, né? A gente entende que o Brasil tem uma necessidade significativa de ajustar suas contas. O governo está operando em déficit, então precisa ou aumentar a receita ou diminuir a despesa. O governo passou os 2 primeiros anos tentando aumentar a receita, e isso era muito claro, o governo indo atrás de tudo que pudesse taxar, em tudo que não estava taxando ainda. Mas há um teto do quanto o brasileiro aguenta pagar a mais de imposto. Então você costuma buscar outras alternativas. Uma alternativa é o corte de gastos. Havia uma visão no mercado que era otimista, principalmente vindo da postura do Haddad, né? O Haddad chegou no início desse ano a peitar aquele projeto das 17 isenções, né? As desonerações, que era uma pauta super impopular para o lado do Haddad, e dizer, não, olha só, a gente já está desonerando, o impacto sobre o emprego é baixo. Ele comprou uma briga super impopular no início do ano, que muita gente acreditava que ele poderia comprar também durante essa discussão do corte de gastos. E o governo acabou prometendo 70 bilhões de corte de gastos em 2 anos. Para a expectativa do mercado pode ser pouco, mas para um governo do PT talvez não seja tão pouco assim. E acho que a gente estaria tendo essa conversa, majoritariamente essa conversa, se 70 é muito ou pouco, se vai ser 70 mesmo, se o governo não tivesse anunciado um pouco antes do pacote de corte de gastos a isenção do imposto de renda, né? E aí eu acho que
todo o trabalho do Haddad na construção, do Haddad, da Tebet, de construir esses 70 bilhões em 2 anos que conseguiram encontrar, não se sabe de onde, sem macular muito a visão social do governo, cai por terra com o anúncio da isenção do imposto de renda. E aí não é exatamente porque o mercado não gosta de que pobre pague menos imposto, mas é que a intenção do corte de gastos ia numa direção e a intenção da desoneração do imposto de renda vai numa outra direção, né? É claro que tem a previsão desse novo imposto para quem tem ganha mais de 50 mil, né? E dos milionários e tudo. Há uma expectativa. Mas como os números hoje ainda não são exatamente conhecidos, tem muita gente que duvida, por exemplo, dos 70 bilhões, fica tudo numa questão de impressão. E quando você abre mão de receita ao mesmo tempo que você está prometendo corte de gastos, ficou uma comunicação muito ruim, né? Então, ficou uma pena para o Haddad, que, deve ter trabalhado muito para encontrar esses 70 bilhões, que a comunicação do governo ficou um pouco... uma para cada lado, né? A mensagem ficou um pouco... Ele teve que entubar esse anúncio dos 5 mil reais, porque isso nem é para agora, né? Essa era uma discussão que, enfim, ela pode ser feita ao longo do ano que vem, porque ela pode ser aprovada em dezembro de 2025, porque só entrará em vigor em 2026, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.